que nós estamos na rua Edmundo de Almeida 363. Aqui está a igreja Tenda da Bênção Shekinah, na direção do bispo Gleidson e da bispa Tatiana, na companhia de um grupo de homens e mulheres de Deus. E nós estamos hoje, de maneira bem proposital, fazendo esse vídeo para render graças ao nome do Senhor Jesus e dizer a todos os irmãos que nos ouvirem que nós tivemos aqui um período de desafios, né? E eu quero hoje deixar a minha nota de gratidão a Deus e reconhecer aqui o esforço dos alunos que superaram as suas próprias expectativas, surpreenderam a mim e aos seus líderes. E no dia 16 de novembro do ano de 2021, eu preciso fazer menção ao fato de que aqui a gente tem pessoas que trabalham, pessoas que possuem compromissos com a sua vida cotidiana. Aqui existe uma visão de uma igreja que tem 2 anos de existência e um compromisso com o ensino. E para sustentar todas essas palavras, eu quero ler um texto. Primeiro eu chamo de um texto emblemático, né? É um texto que enfatiza uma fala do céu, uma fala profética. Na narrativa do profeta Isaías, capítulo 43, está escrito: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar ou por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Eu direi ao norte, dá, e ao sul eu direi, não retenha. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Amém. Eu escolhi esse texto para poder emendar aqui uma mensagem de gratidão a Deus e externar aqui com esse texto as minhas aspirações proféticas. E apoiar tudo isso na certeza de que aqueles que se envolvem com as verdades de Deus precisam conhecer essas verdades e se assenhorar delas para a sua vida. E aí a gente está falando do compromisso que Deus tem com a sua palavra, bem como da maneira gloriosa como Ele faz os seus anúncios. O profeta Isaías está fazendo menção a um cenário futurista e ele está dizendo que o Senhor Deus havia dito a ele que reportasse à casa de Israel
que haveria de chegar um momento em que o Senhor, que tem um compromisso com o seu povo, e esse compromisso é firmado pela honra do seu nome, pelo valor da sua palavra, e aí então Deus, que assume a sua criação, a sua paternidade, diz a Isaías, que anuncie aos seus filhos, judeus e israelitas, que mesmo depois de todo o suplício passado e enfrentado, ele, o Senhor, iria se mover e iria agir em benefício deste povo. Por quê? Porque este povo era o seu filho. A essência desse texto é chamar a nossa atenção para o valor que Deus dá àqueles que são dele. E o que chamou a minha atenção, e é esse o texto que eu quero compartilhar com todos os presentes e os que me ouvem, é a palavra: dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba eu dei em teu lugar. A ideia de que o Senhor cumpriu essas palavras deve encher o nosso coração de regozijo. E quando você estuda a Bíblia, você nota que Deus levanta os medos e os persas e resgata os cativos das terras babilônicas, inclusive, através da força dos medos e dos persas, ele subjuga a força do Egito e garante, com um preço que aos nossos olhos parece surreal, garante o contentamento dentro do coração de um imperador, que regozijando diz aos irmãos judeus que voltem para suas casas, que voltem para o templo onde era o seu lugar. Esse aqui é um cenário que nos permite enxergar hoje o modo operandus do Eterno, que antes avisa e diz: vocês serão levados cativos. E por que vocês serão levados cativos? Depois diz: mas eu os amo, tenho um carinho por vocês, não os criei à toa, vocês não existem debalde, então eu vou resgatá-los. E, no momento oportuno, ele diz como se fará o resgate. E eu entendo aqui que é muito importante, inclusive hoje, nessa sala de aula, eu quero dizer aos irmãos alunos daqui, e mandar uma mensagem para todos que estão nos ouvindo. Muitas pessoas viveram a oportunidade de superar as suas expectativas e estudar a palavra de Deus. Muitas pessoas tiveram alguns privilégios, inclusive privilégios de fazer parte de igrejas com uma predisposição acadêmica, e aí eu poderia citar batista, presbiteriana e outras igrejas mais. Mas eu também tenho que admitir que, mesmo aos olhos dos alunos daqui, aos trancos e barrancos, como diriam alguns, vocês têm superado as suas expectativas. E é extremamente importante que vocês compreendam que em tudo o que Deus faz há um propósito. Eu ontem estava no Guanandi com a Pati e eu vi uma serva de Deus falar uma história e chamou a minha atenção. Ela disse que em meados da década de 60, o Japão organizou a igreja japonesa e preparou uma frente de missionários e enviou-os ao Brasil para resgatar a alma dos irmãos japoneses que fugiram do Japão no período de guerra. E a ideia que eles tinham era vir ao Brasil para dar a eles também o alimento que eles poderiam ter perdido, porque saíram do Japão, não conheciam o idioma da língua portuguesa, inglesa, e aí então eles enviaram para poder, na língua deles, preservar o ensino e o apego à palavra de Deus. Quando eu ouvi a serva de Deus e o seu esposo, pastor Ademir, falando disso, eu entendi algumas coisas. Uma delas é essa aqui.
E é o que eu quero compartilhar com vocês em sala e com quem vai alcançar esse vídeo, que é o nosso objetivo. É importante que você compreenda a necessidade de se estabelecer uma parceria com Deus dentro do seu chamado. Você precisa compreender que, se você destoar do propósito e do projeto de Deus, a essência de quem você é volta à mesma condição de mediocridade. A notoriedade do ensino adquirido consiste em fazer com que este ensino se perpetue, se alongue e alcance outras pessoas. Não tem sentido nós pensarmos que viveremos um ciclo vicioso no ensino, como alguns vivem na liturgia de culto. O ensino é um rio. O conhecimento não é um lago fechado. Não é uma piscina. O ensino é um rio que corre para o mar, que se alonga, que se estende os braços, que cria os seus fluentes e que rega e que banha a terra, levando vida. Não é possível se adquirir conhecimento sem o conhecimento bíblico, sem o sentimento de parceria com Deus. E o que eu preciso entender aqui é o perigo que eu estou correndo agora, que todos correm. Quem somos no reflexo dessa leitura que eu fiz? O perigo que você corre de ser Seba, ou Seba, ser Etiópia, ser o Egito. O ensino pelo conhecimento sem a graça pode te transformar em alguém que se tornará apenas o valor de um resgate. E é uma coisa que eu não quero para a minha vida. Eu não quero me ver entendendo que Deus está usando a minha intelectualidade, se é que existe, os meus neurônios, a minha vitalidade, os meus dias, os meus tempos, para pagar o resgate pela sua vida. E eu também quero que você entenda que não é isso que Deus tem para você. Desenvolva uma parceria com Deus e aceite esse compromisso. Entenda que Deus tem uma obra e ela precisa ser muito maior do que aquela que o nosso pensamento limitado, humanamente falando, pode esboçar, desenhar. Você é importante hoje aqui, mas eu não quero que você continue sendo importante aqui. Você precisa evoluir, crescer, para ser alguém que fará do conhecimento um rio que vai em direção ao mar. O conhecimento adquirido precisa produzir resultado. Nós estamos vivendo em um ciclo de igrejas onde a redundância, a mesmice, é algo normal. São os mesmos hinos. Eu fico muito constrangido quando eu percebo que os mesmos hinos, são as mesmas falas, os mesmos jargões, é a mesma liturgia. Isso contraria a essência de quem Deus é. Porque a Bíblia nos assegura que Ele é um Deus de coisa. Aqui, no texto de Isaías 43, nós vamos chegar uma hora e Ele vai dizer que Ele é um Deus de coisas novas. Nós precisamos entender que Deus não tem vícios. E eu admito que a coisa mais complicada que tem é surpreendê-lo. Mas esse é o objetivo do cristão. Através do ensino, através da adoração,
através do empenho, através desse entrosamento, que é a produtividade crescente, que quer dizer o quê? Se eu ficar sozinho, irmão, com conhecimento guardado, é só isso que vai virar, uma poça de água parada. Se eu aceitar, se eu me submeter ao processo da evaporação, o queimar, sabe aquela coisa que a gente canta? Deixa queimar, deixar o calor do Senhor aquecer, e eu aceitar esse processo, em que a água abandona o estado líquido, assume a condição de gasoso, para poder depois desabar em outro lugar. Nós precisamos entender isso. Somos um rio, e se nós não tomar cuidado, a gente vai virar apenas moeda de resgate. E eu não quero. Quero fazer parte dessa parceria. Quero convidar as pessoas, essas pessoas que nós estamos propondo ouvir isso que eu estou dizendo, a que assumam esse compromisso. Romper com a mesmice, com as metodologias viciantes, com os cultos que são a mesma coisa, com o mesmo texto bíblico, com a mesma... rompe, quebra essas barreiras. Porque nós temos um Deus que desenvolve uma metodologia surpreendente. Ele olha e diz para Israel: então, eu os chamei, vocês são meus. Não é porque vocês são meus que eu vou protegê-los, privá-los de um castigo iminente, porque o meu maior objetivo é resgatá-los, mas eu preciso resgatá-los e tudo tem um preço, mas eu quero que vocês estejam em condições de valer isso. O que é isso? Essa é a mecânica do céu. As coisas estão acontecendo agora. E se tem uma coisa que eu sei, é que o conhecimento pode te enriquecer e pode te destruir. E não é só o conhecimento teológico, é todo conhecimento. Tem gente que vai pesquisar a bolsa de valores, e aí ele arrisca, porque ele adquiriu conhecimento, e empobrece. Tem gente que investe tudo em um projeto e empobrece nesse projeto. Por que ele foi para esse projeto? Porque ele foi adquirir conhecimento, e ele entendeu que poderia, e pá! Então, meu convite nessa noite, a todos nós aqui, eu não sei quanto tempo você vai viver, eu não sei quanto tempo você vai durar, eu não sei quanto tempo nós estaremos juntos aqui, e muito menos, quanto tempo a igreja estará. Então seja prático, seja útil, se esforce, se valorize, como ministro, como servo, como cantor do reino de Deus, como pregador, naquilo que você está fazendo, se esmere, seja o melhor. Surpreenda-se a si mesmo. Dê aquela ideia de que, eu não estou legal não, viu? Mas eu estou valendo o preço de um resgate. Que o Senhor possa, com regozijo, dizer: estou pronto, que é isso que acontece. Eu falei um dia para umas pessoas, eu falei: você tem noção? A Bíblia diz que Deus não gosta de gente desocupada. Então, não vá pensando você, porque tem esse jargão, que as pessoas falam, e até constrangedor, parece que pregador, pastor, é tudo desocupado. Não é desocupado. Tem gente que tinha obrigação para fazer, que seria um bom empresário, seria no mínimo, tem gente que teve que abrir mão de muita coisa. E por que abriu? Porque Deus está dando, pela vida tua, pela vida de alguém, em resgate da tua vida, Ele está dando a vida e o tempo de outra pessoa. E as pessoas não entendem, às vezes não querem valorizar. Mas você tem noção? Aí tem alguém, não estou nem falando daqui, estou falando de outras pessoas que estão em outras igrejas. Você está lá, o homem é cansado, trabalhou o dia todo, bota o carro, vai com a família, chega lá, a igreja não está entendendo que nada disso é perdido, nada disso é por acaso. Uma hora Deus vai cobrar cada uma dessas ações. E aqui, falando de ensino, de conhecimento, eu também admito que eu tenho dito isso. Falei: Senhor, eu não quero que o meu tempo seja um tempo ocioso. Eu já disse aqui no começo e repito, os irmãos estão de parabéns.
Vocês estão de parabéns pelo esforço. Eu só não sei, aí é cada um que tem que medir. Quão esforçado você tem sido? Qual o tamanho verdadeiro do teu esforço? E por que não dá para mim julgar isso? Porque cada um aqui sabe do seu tempo, da sua dedicação, da sua leitura. Eu vou fazendo as minhas avaliações por conta de algumas reações. Mas eu não posso medir isso. Tem gente aqui que tem uma capacidade de raciocínio maior, outras menor. Então isso aqui é muito pessoal. Mas eu quero que o Espírito Santo traga luz ao nosso entendimento. Deus, guarde essas palavras, que não faz nada por acaso, está investindo um preço de resgate para te dar a oportunidade de sair desse contexto em que você está vivendo com honra. Você pode sair desse cenário de estudo como alguém que ficou 1 ano vindo terça-feira, porque tem gente que está 10 anos indo para os cultos de domingo e não mudou nada. Tem gente que está na igreja aí há 5 anos, e como diz o nordestino, se o pastor apertar a mão na cabeça dele, ele cai endemoniado. 5 anos indo em culto de libertação e caindo endemoniado. 5 anos. Com todo o recurso que você tem, cantando o mesmo hino. Não se dedica para aprender um hino novo e aprender e cantar bonito. Existem algumas coisas dentro do ambiente da igreja que são extremamente chamativos. Um deles é esse, é a obrigatoriedade de cumprir esses 2 planos litúrgicos. A igreja possui 2 planos. 1, a igreja canta. 2, na igreja tem alguém para pregar. Qual que é o seu objetivo na igreja então? 10 anos na igreja, aí não canta, não prega, e tem uns que nem se relacionam direito, consegue ficar 10 anos fazendo mais inimigos do que amigos. E o Senhor está dizendo, ó, eu vou pagar o teu resgate. Sabe o que acontece com esse cenário? A Bíblia vai nos dizer que Deus paga o resgate, Israel volta do cativeiro, Israel começa a se reestruturar, e aí a Bíblia diz na fala do próprio Isaías, 10 capítulos à frente, que Deus, que não se engana, e aqui me deixa preocupado. Eu quero perguntar para os alunos aqui, para os irmãos que estão nos ouvindo, por acaso, como será a sua vida 10 capítulos depois de agora? 10 capítulos depois, nós temos a denúncia. Quer ver? Ó, 10 capítulos depois. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor experimentado nos sofrimentos e nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Versículo 9 do capítulo 53. E puseram a sepultura dele com a dos ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca tivesse cometido injustiça, e nem houve engano na sua boca. Sabe o que a gente está entendendo aqui? Que Deus paga o resgate de Israel e diz, eu não estou enganado, daqui a mais 10 capítulos, como eu estou tentando analogicamente dizer, vocês vão rejeitar todo o plano que eu tenho de salvação. A minha pergunta aqui é, como você estará 10 capítulos à frente? Que tipo de pregador você vai se tornar? Que tipo de crente você vai se tornar? Que tipo de pessoa você vai se tornar? Que tipo de esposa, que tipo de marido, que tipo de obreiro? Quem será você
depois do resgate. Que nós fiquemos com essa reflexão. Depois do conhecimento, quem será você? Depois de entender a palavra de Deus, quem será você? Depois de alcançar as notas mais altas, quem será você? Depois de arrancar os acordes mais complexos, quem será você? Depois de conseguir o reconhecimento público na congregação onde você está, quem será você? Amém? Então vamos orar mais uma vez? Fique de pé, por favor.